Será que o computador quântico realmente vai acabar com o Bitcoin? E será que ele vai conseguir quebrar todas as outras criptografias que a gente tem aí no mercado, trazendo consigo o apocalipse criptográfico? Já te adianto que a história não é bem assim, que não tem essa aspira de o computador quântico vai destruir tudo. Pode ficar tranquilo, nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo. Esse é um tema que eu já venho falando muito lá no meu TikTok, eu recebia muitas perguntas relacionadas a isso, sobre a era pós-quântica, como seria isso, se o computador quântico seria capaz de quebrar o Bitcoin. E eu já vi muita gente falando que sim, o computador quântico vai quebrar o Bitcoin, o computador quântico ele vai acabar com o Bitcoin, inclusive pessoas conhecidas e famosas aí da área, mas a verdade é que a história ela não é bem assim, tá? Esse povo que já vem com o papo de sim, o computador quântico vai acabar com o Bitcoin, ou o computador quântico ele pode e vai quebrar o Bitcoin, é porque esse povo é simplesmente um bando de animal. Apesar de tudo, aqui no YouTube eu não tenho ainda nenhum vídeo onde eu falo sobre esse assunto. Lá no TikTok é até um pouco chato falar sobre isso, porque lá os vídeos são curtos, então eu tenho vários vídeos, inclusive, falando sobre pontos diferentes que abordam o mesmo assunto. Mas aqui no YouTube eu consigo fazer um vídeo maior, né, e abordando ainda mais temas, e um vídeo mais bem explicado, inclusive. Então, sem mais delongas, vamos lá. Por que que o computador quântico não vai acabar com o Bitcoin e muito menos trazer o apocalipse criptográfico? Antes de mais nada, a gente precisa de um pouco de contexto, né? O Bitcoin, bom, todo mundo já tá ligado no que é uma criptomoeda aí, só que a única coisa que pra gente que é importante é o seu algoritmo de criptografia. O Bitcoin ele utiliza um algoritmo de criptografia que a gente conhece como SECP256K1, que é um algoritmo aí de criptografia, é um algoritmo de curva elíptica que é utilizado por várias criptomoedas, não só o Bitcoin, mas que no Bitcoin ele é utilizado para assinar a chave pública, ou seja, quando você cria uma carteira Bitcoin, né, a sua chave pública ela é calculada, ela é criada a partir da sua chave privada utilizando esse algoritmo criptográfico. Ou seja, se existir alguma vulnerabilidade, algum problema na hora da implementação dessa criptografia, significaria que você poderia pegar a chave pública de qualquer pessoa e fazer o processo reverso, ou seja, obter a chave privada de qualquer carteira Bitcoin e assim, bom, transferir aqueles bitcoins para onde você quiser. Esse algoritmo criptográfico SECP256K1 ele é muito mais importante, tá? Além disso, como por exemplo, ele também é a base do algoritmo ECDSA, que é utilizado aí para assinar as próprias transações do Bitcoin. Só que isso aí já é, bom, assunto para outro vídeo. A questão aqui é que por esse modelo ele ser, bom, software livre, né? E inclusive a implementação mais comum dele, que é a libsecp256K1, ser um código open source, está no GitHub, isso permite com que vários pesquisadores do mundo inteiro possam estudar essa vulnerabilidade, tanto para tentar identificar alguma fragilidade, como, bom, para explicar para a gente de uma forma mais simples o porquê que esse algoritmo ele é bem seguro. Por exemplo, uma das vantagens que as criptografias de curva elíptica como a SECP256K1 ela tem é que ela permite a gente utilizar uma chave menor do que as criptografias de exponenciação modular, como o RSA, por exemplo, e ainda assim alcançar uma proteção contra ataques de brute force muito maior. E veja, isso não quer dizer necessariamente que as criptografias como o RSA sejam mais frágeis ou que um ataque de força bruta vai conseguir quebrar uma chave de RSA. Mas o ponto aqui é que as criptografias de curva elíptica, elas são ainda mais resistentes do que as criptografias que já são extremamente resistentes, como o RSA. Né? E isso acontece justamente porque essas criptografias de curva elíptica são baseadas em problemas de logaritmos discretos, e um computador convencional não consegue calcular isso. Pelo menos não de uma forma, bom, eficiente, né, vamos dizer assim. E novamente, diferente de outros algoritmos como o RSA, a SECP256 ela ainda tem uma proteção adicional contra outros tipos de ataques em cima de criptografia, como o ataque do canal lateral, né, porque ela utiliza multiplicação de pontos constantes. E veja, novamente, não é que eu estou dizendo que o RSA ele é mais frágil ou que é mais fácil de se quebrar o RSA. Até mesmo esses algoritmos de exponenciação modular, como, bom, o RSA, eles são extremamente complicados, ou seja, um ataque em cima deles é extremamente inviável. A questão aqui é que esses algoritmos de curva elíptica, eles têm camadas de proteção adicional, diferente das criptografias de exponenciação modular. Mas a questão é que tanto as criptografias de exponenciação modular, como o RSA, quanto as criptografias de curva elíptica, como o SECP256K1, a gente não consegue quebrar eles, nem mesmo um supercomputador consegue fazer
o cálculo necessário para quebrar esse tipo de criptografia. Digo de uma forma eficiente, ou seja, quando esses algoritmos são implementados da maneira adequada, você pode utilizar até um supercomputador, que você não vai conseguir fazer o cálculo necessário de uma forma eficiente para quebrar esses algoritmos. O problema real acontece com a chegada do computador quântico. Eu não vou explicar o processo quântico que envolve o funcionamento do computador quântico, até porque isso é algo que nem eu entendo muito bem, então eu não consigo explicar. Mas mesmo assim, isso aqui não é o importante para a gente. O importante para a gente nesse momento é que o computador quântico ele é poderoso o suficiente para executar um algoritmo que a gente conhece como algoritmo de Shor. A questão é que, na teoria, esse algoritmo de Shor ele seria capaz de resolver problemas como problemas dos logaritmos discretos e até fatorar números inteiros muito grandes. Por óbvio, isso aí resultaria na quebra de tanto das criptografias de curva elíptica, como o SECP256A1, como das criptografias de exponenciação modular, como o RSA, e obviamente na quebra de outros algoritmos, como o AES, por exemplo. E o algoritmo de Shor não é possível a gente computar ele em um computador convencional, nem mesmo em um supercomputador. E é aí que tudo muda com o computador quântico. O computador quântico, ele sendo poderoso o suficiente, ele consegue processar, ele consegue rodar esse algoritmo de Shor com perfeição, e óbvio que isso resulta na quebra das criptografias que a gente tem hoje, como AES, RSA, SECP256. Ai, tá vendo, Messias? Então você acabou de contradizer o que você falou no início do vídeo. O computador quântico não só consegue acabar com a criptografia do Bitcoin, como também consegue acabar com todas as criptografias que a gente tem no mercado. Porra, meu querido, calma aí, eu não terminei de falar, Não terminei de falar ainda. A gente tem que entender que assim como a computação está sempre evoluindo, né? A gente tinha ali o Pentium, que era um PC extremamente funk, até chegar ao i3, chegar ao i5, chegar cada vez evoluindo cada vez mais. Um PC que era bom é considerado fraco porque chega um melhor. Isso não é diferente com os algoritmos de criptografia. Assim como a computação, a criptografia ela também está evoluindo. E não é porque chegou um computador mais poderoso que pode quebrar uma criptografia, bom, atual, que isso vai ser o fim dos tempos. Eu vou te dar um exemplo aqui. No início dos anos 70, surgia um algoritmo de criptografia conhecido como DES. Para a época era um algoritmo extremamente funk, que não podia ser quebrado por computação moderna da época. A questão é que no final dos anos 90, início ali dos anos 2000, a gente começou a ter computadores mais poderosos e a criptografia dessa se tornou obsoleta, porque qualquer computador da época destruía esse algoritmo de criptografia. Isso não significa que a criptografia acabou, muito pelo contrário, os sistemas que utilizavam daquela criptografia antiga simplesmente atualizaram para um modelo de criptografia atual, ou seja, nesse caso do 10, foi atualizado para o AES, que até hoje é um algoritmo de criptografia que, quando implementado corretamente, é inquebrável até mesmo por supercomputadores. E o mesmo vai acontecer com as criptografias atuais quando o computador quântico chegar. Até mesmo hoje, antes do computador quântico, ele, vamos dizer assim, existir, já existem muitos estudos para criptografias na era pós-quântica. Um exemplo disso é a família de criptografias conhecidas como cristals ou Cryptographic Suites for Algebraic Lattices. Criptografias baseadas em reticulado, para ficar mais simples aqui para todo mundo. Cristals, na verdade, trata-se de uma família de criptografias, né, que vem sendo estudados aí para ser, bom, criptografias da era pós-quântica. E na própria família da Cristals, a gente tem alguns algoritmos aí que são bem promissores e que estão se mostrando, vamos dizer assim, bem eficientes contra a computação quântica, como é o caso da Kyber, né? A Crystals Kyber. E não estou me referindo aqui ao Crystal Kyber do Star Wars, mas sim a um algoritmo de criptografia conhecido como Kyber. Esse algoritmo de criptografia, por exemplo, ele utiliza de problemas matemáticos que são difíceis o suficientes até mesmo para computação quântica, como o problema do vetor mais próximo ou o problema do vetor mais curto. A Kyber, por exemplo, espera-se que no futuro ela consiga substituir algoritmos como o próprio RSA. Ou seja, na teoria, os sistemas como o próprio SSL, que é a base da internet, quando chegar ao computador quântico, não é que vai quebrar a internet, não é que vai quebrar o SSL, simplesmente vai ser feita uma atualização. Não estou dizendo que necessariamente vai ser feita uma migração,
para a Kyber especificamente, mas que a Kyber ela é sim um possível substituto para o RSA quando a computação quântica chegar. E o Bitcoin ele também não é diferente disso. O próprio Bitcoin ele já foi feito pensando nisso. Quando surgiu o Bitcoin, já foi feito preparado pensando para uma era pós-quântica. A escolha de uma curva elíptica como o SECP 256K1 permite com que quando surgiu o computador quântico vai simplesmente ser feita uma atualização. Ao invés de utilizar curvas elípticas, vai ser utilizado criptografias de curvas isogêneas, que são outros tipos aí, que é outro tipo de criptografia também resistente à computação quântica. O processo matemático não é a minha área, então, sinceramente, se você quer entender melhor sobre como que funcionam esses algoritmos e o porquê deles serem resistentes à computação quântica, eu recomendo vocês darem uma pesquisada aí mais a fundo. Mas na prática, o que vai acontecer é que quando surgir o computador quântico, o que nós mortais vamos ter que fazer é simplesmente atualizar aí o Bitcoin Core ou algum algoritmo aí ou programa que você utiliza para controlar a sua carteira, né? E você vai criar uma nova carteira Bitcoin, dessa vez uma carteira que a chave foi calculada utilizando uma criptografia isogênea e não uma criptografia de curva elíptica. Uma vez que você tiver uma nova carteira aí com uma criptografia segura à computação atual, você vai transferir os seus Bitcoins antigos para a carteira nova. E claro, isso também resolve aquele problema dos Bitcoins que estão perdidos, né? Ou seja, é da galera lá no início, é que comprou muito Bitcoin, acabou esquecendo a senha da carteira, ou então acabou perdendo o HD ou o pendrive ali com a carteira. Com o computador quântico vai ser possível, vamos dizer assim, quebrar aquela carteira, recuperar aqueles Bitcoins. Claro, talvez não seja você que vai conseguir recuperar os seus Bitcoins, caso você seja uma dessas pessoas que perdeu os seus Bitcoins. Mas a questão e o importante é que esses Bitcoins que foram perdidos vão sim voltar para o mercado, vamos dizer assim. Então é isso. Não é que o computador quântico ele vai trazer o apocalipse criptográfico. O computador quântico ele consegue sim quebrar as criptografias que a gente tem atualmente. Só que isso não é o fim do mundo, não significa que tudo isso vai acabar. Assim como a computação ela está evoluindo, a criptografia também. Quando chegar o computador quântico, a gente vai simplesmente atualizar os algoritmos que a gente tem por aí. Da mesma forma que hoje, se você encontra algum sistema que está utilizando 10, isso é uma vulnerabilidade de segurança, no futuro, se você encontrar um sistema utilizando RSA ou SECP 256K1, isso vai ser um problema de segurança. Mas os algoritmos, vamos dizer assim, que levam, os sistemas que levam a segurança realmente a sério, como o SSL, que é a base aí da internet, e o próprio Bitcoin, você pode ter certeza que assim que possível vai ser feita a atualização para um algoritmo de criptografia pós-quântica para não acabar e não trazer um apocalipse criptográfico. Mas é isso, se você assistiu até aqui, senta a porra do dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Happy Hacking, meus amigos. Até a próxima.